Saudações fraternas a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. Cá estamos, convidados para fazermos uma reflexão a respeito do item 109 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Os Três Imperativos. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 11, Jesus coloca: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E continua a passagem do Evangelho: O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se hoje fosse nos dada a oportunidade de sermos desdobrados do corpo físico e termos um encontro com Deus, quais seriam as nossas reclamações? Quais seriam os nossos pedidos se tivéssemos essa oportunidade de estarmos diante do Criador? Íamos pedir o quê? Reclamaríamos de quê? Convém nós lembrarmos que os valores do mundo nem sempre têm os mesmos valores diante da vida espiritual. Em dados momentos há uma sutil fronteira entre o certo e o errado dos nossos atos, na nossa conduta na vida na sociedade. Tem momentos que nós podemos pensar: se todos fazem, isso deve ser normal. Os convites mundanos são sedutores e surgem camuflados de uma certa desculpa razoável, mas nem sempre lícita. Em determinado momento passa pelo nosso pensamento: se nós negarmos, estamos nos submetendo a uma conduta extremamente rígida e ficamos naquele lema: deixa a vida me levar. Como diz o ditado, nós ficamos entre a cruz e a espada e tendemos para a espada, que fere, que traz consequências funestas na nossa existência. De um lado, sempre temos a inspiração daquilo: não vai dar nada, é só uma vez. E de outro, podemos ter a inspiração daqueles amigos que nos advertem, nos colocando nos nossos pensamentos: tudo que fazemos gera consequência. Como diz Paulo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É preferível, amigos, em muitos casos, nós sermos considerados quadrados, antiquados, do que chorar depois. Ninguém renasce na Terra para seguir exemplos desvirtuados ou viver uma vida de fantasias exóticas. Todos que aqui renascemos é para cumprir programas de superarmos-nos, superar velhos vícios e desenvolvermos várias virtudes. Há algumas formas de conduta que podemos dizer até mesmo que mundanas, mas que se configuram determinados hábitos como aceitáveis na sociedade. Mas nem por isso nós deixam esses atos de nos comprometer. Aqueles que os adotam podem estar se comprometendo espiritualmente.
Quais são essas formas de conduta? Nós temos o exercício da sexualidade na ausência de compromissos afetivos, temos a desonestidade de toda ordem, a indiferença perante os miseráveis, o abandono moral ou até material dos pais idosos, dos enfermos. Aí, alguns tentam justificar essas atitudes julgadas à luz da doutrina espírita como equivocadas. Isso é resultado da correria da vida moderna, mas nada justifica que se possa tornar moral atitudes imorais, ou ilegais, ou desrespeitosas dentro da própria família. É necessário recordar que nós somos espíritos vivendo mais uma experiência humana. Então, deve ser forte o nosso desejo para a saída do estágio de desinteresse das coisas do espírito. Esse labirinto escuro, onde muitos de nós nos perdemos por fixarmos a nossa visão somente nos interesses terrenos, nos afastando dos interesses eternos, não contribuindo com a nossa economia espiritual, não investindo no nosso currículo espiritual, como os profissionais fazem, investem no seu currículo para prestar em concursos. Nós também temos que, ao mesmo tempo, investirmos no nosso currículo espiritual, pois seremos chamados à responsabilidade. Temos que redobrar os esforços para anular o domínio da matéria sobre o espírito, a fim de avançarmos a um outro estágio evolutivo, o domínio do espírito sobre a matéria. É um grande passo adiante, esse deve ser nosso objetivo. Assim como o corpo necessita de alimento, movimento, descanso, também o ser espiritual precisa se robustecer através de esforço para caminhar de encontro à vivência das leis divinas. E nós conseguimos, porque essa estrada ela está ladrilhada pelo Evangelho de Jesus. E mãos amigas se esforçam para nos conduzir nessa direção. Então, após esses comentários, nós vamos entrar então nos 3 imperativos da chamada de Jesus: pedir, buscar e bater, que tem como respostas obter, achar e abrir. A primeira ação, pedir, é uma atividade realizada no silêncio da alma. As outras duas, que vêm depois de pedir, nos convidam ao envolvimento nas atividades da vida diária. Movimento, esforço, vontade, coragem, fé, esperança. Pedir, nós realizamos no silêncio da nossa alma. Como diz Emmanuel nessa passagem do livro Pão Nosso, no item 109, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível, diz Emmanuel, que o homem aprenda a pedir caminhos da libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, libertação dos preconceitos estéreis, libertação das dedicações vazias e dos hábitos cristalizados. Pedir podemos e devemos, mas temos que ter cuidado com aquilo que estamos pedindo. Será que o que estamos pedindo, esse nosso petitório, nos fará crescer espiritualmente?
Nem sempre o que pedimos, recebemos, mas sempre receberemos o que precisamos de verdade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 532, onde Kardec pergunta: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Por isso que lá no Pai Nosso, Jesus nos ensina a exaltarmos o Criador e, num gesto de submissão, de resignação, de humildade, dizermos: Senhor, seja feita a vossa vontade. Cumpra-se, Pai, aquilo que me está programado. E que nós tenhamos força para cumprirmos a nossa parte neste acerto de contas necessário. E diz os Espíritos, continuando na resposta da pergunta 532, ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou ao menos atenuá-los. Deus nos deu a inteligência para que dela nos servimos, e principalmente por meio da inteligência que os Espíritos nos auxiliam, diziam os amigos benfeitores, sugerindo a todos nós ideias propícias ao nosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si próprio. E fecha a resposta esse sentido das palavras: buscai e achareis, bati se vos abrirá. E dizem eles: sabei que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Toda oração tem resposta. Todo o nosso pedido, como nos aconselha Emmanuel, feito no silêncio da alma, como nos aconselha Jesus quando orardes, entrai para dentro de si próprio, para o silêncio do vosso quarto, que nos recolhemos no nosso coração e ali conversemos com Deus, com sinceridade, com humildade. No Livro dos Espíritos, também na pergunta 660, Kardec faz uma questão: a prece torna melhor o homem? E os benfeitores amigos respondem sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, jamais, quando o pedido é feito com sinceridade. Muitas vezes perdemos a batalha por falta de fé e de discernimento em ouvir e obedecer a voz que vem do céu. Na 661 do Livro dos Espíritos, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nós fazemos isso na oração do Pai Nosso também. Os benfeitores amigos nos respondem dizendo: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas só obtém o perdão mudando de proceder, caminhando na direção da luz. As boas ações são a melhor prece,
Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Pedir a cura, a doença tem objetivos. E será que a doença, através da doença, nós já alcançamos os resultados propostos? Jesus não curou a todos, pois ele compreendia que em alguns a deficiência ou a dor precisava continuar a ministrar a lição necessária ao despertamento da criatura, despertar o ser divino existente no íntimo de cada um. A dor é uma das fontes da educação do espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 7, pedi e obtereis, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Só que diz a passagem do Evangelho, seria ilógico deduzir que basta pedir para receber. E se não recebemos, vamos acusar a providência divina, que não acolhe e não responde da forma que nós desejamos a nossa súplica, já que Deus sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Mas diz o Evangelho em geral, o homem vê só o presente. Se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus nos deixará sofrer. Mas nós devemos olhar isso como lição, aprendizado. O que Deus concederá sempre, diz o Evangelho, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que nos são inspiradas pelos bons espíritos. Mas deixa a cada um de nós acatar essas ideias e seguir em frente com elas, como orientação apropriada. E diz no Evangelho também, no capítulo 25, no item 5, quando, através das palavras de Jesus, a luz que clareia o nosso caminho, e ela nos será dada. Pedirmos forças para resistirmos ao mal, e as teremos. Pedirmos assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-nos para nos inspirar o bom caminho. Mas pedir sinceramente, com fé, com confiança, com fervor. No momento de pedirmos, que nos apresentemos, não naquele momento, mas que tenhamos continuadamente humildade e não arrogância. Porque com a arrogância nós estaremos abandonados, entregues a nossas próprias escolhas, ou a escolha daqueles que nos acompanham de uma forma furtiva. Aqueles que nos conhecem lá do pretérito e que hoje nos reencontram num corpo material e tentam criar ciladas para que não cumpramos com as nossas propostas existenciais. As preces que nós fazemos podem mudar a natureza das nossas provas? Na pergunta 663 do Livro dos Espíritos. E os amigos respondem que as nossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas provas têm que ser suportadas até o fim. Que prova é a avaliação. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. De novo, os benfeitores amigos dizem: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes, os bons espíritos nos dão uma força suplementar para suportar as nossas provações com coragem. E aí elas ficam menos rudes.
quando nós nos erguemos de nós mesmos, usamos as nossas forças da alma. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme aquela máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Mas muitas das vezes a criatura quer ser socorrida por milagre, sem fazer o mínimo esforço. Buscar e bater, assim não basta pedir. Tem que buscar e bater a porta, ou seja, nós temos que pedir as forças, seguir a orientação, a inspiração e nos movimentarmos em direção da busca da porta, onde estará a solução. Ou vamos fazer igual aquele indivíduo que orava e fazia promessa para determinada entidade espiritual, pedindo para ganhar na loteria. Queria ficar livre dos incômodos econômicos e assim fez por muito tempo, orando, pedindo para ganhar na loteria. Até que um dia, a suposta entidade espiritual, o suposto santo, apareceu-lhe e fez a ele um pedido. Tu me pedes para ganhares na loteria e eu vou te dar uma recomendação. Vê se compra o bilhete para participar do sorteio. Nós temos que fazer a nossa parte. Os amigos espirituais nos dão força, renovam nosso ânimo, despejam sobre nós fluidos benfazejos, muitas vezes até medicamentosos, para que nós possamos levantar, sair, vencer a inércia e seguirmos adiante. Os nossos pedidos, as nossas orações, têm que ser coerentes. Nós temos que reconhecer os nossos limites, nossos equívocos, e assim estamos nos tornando terrenos férteis para a brotação das sementes, das ideias lançadas pelos amigos espirituais, com o objetivo do nosso fortalecimento emocional, para vivenciarmos os momentos de dificuldade com a dignidade própria de um filho de Deus. E as dificuldades existenciais todos temos. Quem não as teve, terá. Então, no momento de calma, o soldado deve estar sempre se preparando para a batalha. E nós temos que estar preparados. As negações que nós julgamos negações divinas, elas chegam até nós como oportunidades pedagógicas, reeducativas, que a providência divina oferece a cada um de nós, para que retornemos ao bom caminho, vivenciar as leis do Criador, que estão inscritas na nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos. No ato de pedirmos, primeiramente temos que dobrar os joelhos do orgulho e nessa conversa com o Criador confessarmos as nossas dores, as nossas fraquezas. E assim que construímos essas condições que vão permitir que possamos receber a graça divina. Deus sempre avalia se nós estamos apenas suplicando ou se apresentamos verdadeiramente sinais de arrependimento. E é assim que Jesus, no seu Evangelho, nos mostra o caminho que devemos tomar de volta ao Pai. Podemos até contestar, asseverando que temos feito solicitações a Deus, mas não recebemos o atendimento. Como diz no Evangelho, no capítulo 27, o item 22, não vale a pena orar por quanto Deus não me atende. O que preferentemente vos lembrais de pedir, diz o Evangelho, é o bom êxito para os empreendimentos terrenos.
busquemos a força da alma. Os empreendimentos terrenos teremos sucesso pelo uso da nossa inteligência, das nossas virtudes. Temos que buscar e achareis. Todos nós que temos um credo religioso, sejamos católicos, protestantes, budistas, maometanos, espíritas, todos procuramos o mesmo nas casas de oração: Deus. Vamos buscar Deus com o propósito ali de dar um sentido à nossa existência. Mas Deus não está lá. Nós ficamos frustrados porque vamos e vamos e vamos. A sociedade religiosa e não encontramos Deus. Porque Deus não está nos templos de pedra. Ele está na intimidade do nosso coração. Ele está em nós. Nós temos DNA divino enquanto espíritos imortais. E quando buscarmos, é conveniente buscarmos o bem legítimo, o desejo de sermos melhores, de superarmos-nos e transcendermos. Como eu falei no início, deixarmos de ser escravos da matéria e predominarmos sobre a matéria. Emmanuel nos dá uma advertência lá no livro Pão Nosso, no item 109, onde ele diz: muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se aproximam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Capítulo 25, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. É resultado, é ação. Por isso que essa passagem do livro são esses verbos, verbo é ação, e essas ações estão no imperativo, no impositivo. Pedir, buscar e bater. Nós temos que fazer a obra em benefício de nós mesmos, nós seres espirituais, e não em benefício de nós mesmos, seres temporariamente materiais. Tudo aquilo que aqui vamos deixar, nós nos matamos para conquistar aquilo. E relegamos tempo precioso para adquirir aquilo que vai nos iluminar, que nós vamos levar conosco essa parca luz, que sejamos pirilampos, vagalumes, mas já tem uma luzinha mínima. Batei e abri-se-vos-á. Coloque Emmanuel. Estabelecido o roteiro edificante, a meta, o objetivo, é chegado o momento de bater a porta da edificação. E Emmanuel coloca: sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil, diz Emmanuel,
transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. E nos diz, obras luminosas, recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina. Por quê em obras luminosas? Com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar, diz Emmanuel. Rogar é pedir com insistência e humildade. Então ele coloca, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Com que objetivo nós estamos aqui? Por que fazemos isso ou aquilo? Que diz Emmanuel, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime, trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. O Richard Simonetti, num texto, também nos ensina. Quando procuramos Deus, há uma aspiração maior em nosso coração. Sermos felizes. Nossa existência é um eterno bater em portas, diz Richard Simonetti, à procura da felicidade. As portas se abrem, mas nunca a encontramos. Seremos felizes quando formos bons. Insistimos em procurar a felicidade em lugar errado, na satisfação dos interesses mesquinhos da vida humana. E ele coloca, nos confundimos de tal forma que julgamos encontrar nos gabinetes psiquiátricos, nos vícios, nas ilusões do mundo, ensaiando fórmulas que apenas disfarçam nossa infelicidade. Diz Richard Simonetti, nenhum medicamento nos tranquilizará melhor que o abençoado cansaço decorrente do serviço prestado na instituição assistencial. Que bebida nenhuma poderá competir com o perdão, quando se tratar de superar a amargura por uma ofensa recebida. Que tóxico nenhum fará céu mais perfeito do que a íntima sensação de euforia quando ajudamos alguém. Bater tem um sentido de esforço metódico e contínuo. Entender que as amarguras humanas servem para nossa libertação rumo à eternidade. Importante pedir a Deus condições apropriadas também a essa nossa libertação do passado, um passado de equívocos, buscar as condições, aproveitar as oportunidades que nos surgem, e as oportunidades surgem. A espiritualidade amiga cria circunstâncias favoráveis ao nosso crescimento espiritual e também material, porque nós precisamos das coisas da matéria. E os amigos também criam circunstâncias favoráveis. E nós temos que estar atentos a essas circunstâncias favoráveis. Buscar aproveitar então as condições de oportunidade de trabalho dignificante, nobre, que vão favorecer a nossa redenção. Redimirmos do nosso passado através do nosso trabalho na seara de Jesus, na seara do bem, do amor ao próximo. Então, concluindo, torno a insistir que busquemos investir no nosso currículo espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Assim, devemos acumular tesouros no céu, que são tesouros eternos e imprescindíveis à felicidade de nós, do eu, do ser espiritual.
Enquanto nós não buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, estaremos presos aos processos expiatórios que são determinados e orientados pela lei de causa e efeito. Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo de uma Nova Era, nos fala: o Espiritismo é a doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalhe o espírito, a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude. Quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrerá com todos aqueles, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Para nós encerrarmos, a beleza do Salmo 23, essa mensagem de Davi, que no momento de rara inspiração nos legou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que a bondade e a misericórdia do Pai possam nos seguir, humanidade terrena, todos os dias da nossa existência aqui nesse planeta, neste plano, para que possamos, quando chegar o fenômeno da morte física, realizarmos a nossa ressurreição com aquilo que aqui levaremos, que seja leve a nossa bagagem, mas seja grandiosa em obras na seara de Jesus. Que esse irmão amigo abençoe nossos lares, abençoe as nossas famílias, em toda a humanidade da Terra, levando aos rincões onde a dor e a aflição fez morada o lenitivo, se não da cura, mas da resignação, da aceitação, pois somos aqui neste plano todos almas a caminho da redenção. Que assim seja.